Olá pessoal, eu me chamo Leonardo, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapias cognitivas e hoje eu vou explicar um pouco para vocês o que são os transtornos de personalidade. A princípio, antes da gente falar o que é um transtorno de personalidade, é importante a gente entender como se estrutura uma personalidade, né? O que é uma personalidade. Com base no referencial teórico do Jeffrey Young, né? Young ele é um terapeuta cognitivista, ele é autor da terapia dos esquemas, com uma ênfase muito grande aí falando sobre transtornos de personalidade. A personalidade ela se estrutura na interação aí dentre diversos pilares, entre eles os aspectos biológicos, né? Que são os nossos temperamentos, a nossa herança genética, interagindo com os aspectos ambientais, né? Que se refere muito à teoria da aprendizagem. Então, nós temos aí um temperamento, uma forma de sentir, né? Que está muito ligado a aspectos biológicos, e o nosso ambiente ele vai moldando muitas vezes essa forma, essa interação do aspecto biológico mais a interação ambiental é o que vai, vamos dizer assim, determinar ao longo do processo evolutivo do paciente a sua estrutura de personalidade. O Young ele se inclinava para um aspecto bastante interessante, que cada etapa evolutiva do nosso desenvolvimento nós temos algumas necessidades emocionais básicas a serem supridas. Ele denominou essas necessidades chamando de domínios. O problema ocorre quando esses domínios eles não são satisfeitos, né? Os pacientes muitas vezes, por não terem essas necessidades básicas satisfeitas, eles acabam desenvolvendo algumas estratégias, né? Que podemos chamar de estratégias de sobrevivência, né? Diante do seu sofrimento. O problema é que essas estratégias, ao longo da vida, na fase adulta, elas acabam virando estratégias totalmente desadaptativas. Então vamos pegar um exemplo para ilustrar o que eu estou comentando aqui. Um paciente com transtorno de personalidade paranoide. Esse paciente, como uma estratégia de sobrevivência, ele tem uma desconfiança excessiva do mundo, né? Ele vê o outro como ameaçador. Então ele desconfia de uma forma exagerada. Essa estratégia é uma estratégia disfuncional. Então, como uma proposta de terapia para um paciente paranoide, teríamos que trabalhar a redução aí dos seus comportamentos de hipervigilância, a necessidade talvez de querer controlar tudo e a todos, tentar enxergar o outro não como uma ameaça, né? Cada transtorno de personalidade ele possui uma característica, um traço muito marcante, né? O que a gente chama de paciente caracteriológico. Se a gente pensar em transtorno borderline, por exemplo, os pacientes borders têm uma característica impulsiva diante de uma situação de estresse, né? Eles respondem com muita agressividade diante de uma situação problemática. O paciente histriônico, por exemplo, é aquele paciente de um discurso muito impressionista, um paciente muito exibicionista. Esses traços marcantes de cada paciente são estratégias que o paciente cria ao longo da vida como uma forma de se adaptar ao meio. O problema é que são estratégias, né, totalmente exageradas e fora, vamos dizer assim, de uma norma, né, social, onde esse paciente acaba gerando sofrimento para ele mesmo. Não só a terapia cognitiva, como outras terapias também têm a sua proposta aí de intervenção, os seus manejos terapêuticos aí com cada transtorno de personalidade. Futuramente eu vou gravar um pouquinho para vocês os transtornos de personalidade específico, né? E algumas das principais características de cada transtorno. Fala um pouquinho do transtorno obsessivo, o transtorno histriônico, borderline, antissocial. E aí nos futuros vídeos a gente vai falar mais a respeito disso. Obrigado.